Vamos aqui para mais uma explicação sobre o termo assentada em Apocalipse 17. As Escrituras apresentam indícios de um poder opressor e perseguidor, ocupando um trono, concentrando e exercendo os poderes legislativo, executivo e judiciário. A Bíblia, porém, revela que esse poder pertence somente a Deus e que foi usurpado na terra. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Isaías 33, 22. Então, meus amados, aqui nós vemos os três poderes aqui, o executivo do rei, o legislativo e o judiciário. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Mas existe um poder aqui na terra que arrogantemente assume essas prerrogativas para si. Quem deu a ele esse poder? Nós vemos aí o que a palavra de Deus diz. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, versículo 2. E grande autoridade. Por acaso, pode associar-se contigo, com Deus, o trono de iniquidade, que foge o mal tendo por pretexto uma lei? Salmo 94, verso 20. E Isaías 10, verso 1. Então esse é o trono da iniquidade, amados. Esse é o trono da iniquidade. Não é trono de Deus. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7, 25. Então esse poder aí proferiu muitas palavras contra o Altíssimo. Perseguiu, matou muitos cristãos, muitos santos do Altíssimo. Né? As coisas terríveis. Mudou os tempos, a lei, mudou a lei de Deus. Hoje você vê no catecismo que a lei de Deus foi totalmente estrupada, adulterada. Arrancaram várias palavras, modificaram, fizeram uma modificação infernal na lei de Deus. Pode comparar lá no catecismo com a Bíblia, pode pegar até a própria Bíblia católica e ver. Tá certo? Cumprindo a profecia de Daniel 7, 25. Nos próximos slides, incluindo esse, temos evidências da total concentração de poder por parte do Papa, que é o soberano do Estado independente do Vaticano, concentrando e exercendo as funções dos três poderes, funções e direitos ordinários. Então veja aí, na Igreja Católica, para exercer o poder supremo, pleno e imediato, o Romano Pontífice vale-se dos dicastérios da Cúria Romana. Estes, por conseguinte, em nome e com a autoridade dele, exercem seu ofício para o bem das igrejas e em serviço dos sagrados pastores. Né? Os funcionários da Cúria são principalmente cardeais e bispos titulares, especialistas em teologia e outras matérias eclesiásticas, provenientes de várias partes do mundo. Está aí a fonte, né? Pesquisa, a Wikipedia. Então vamos aí às funções legislativas, para a gente entender. O Papa, como legislador, doutor e mestre supremo da Igreja, tem autoridade sobre questões canônicas e litúrgicas, podendo interpretar, legislar, alterar e revogar as leis canônicas estabelecidas por seus antecessores. O pontífice também deve determinar o que deve ser acreditado por todos os fiéis, prescrevendo credos e determinando quem e quando deve fazer uma explícita profissão de fé, bem como prescrever livros religiosos de instrução para os fiéis, como o catecismo. Assim, por exemplo, Clemente XIII recomendou o catecismo romano a todos os bispos, e João Paulo II o catecismo da Igreja Católica a todos os cristãos. Então é assim que eles exercem a função legislativa. Né? Vamos ver um pouco mais sobre as funções legislativas. O Papa goza da
suprema autoridade. Suprema, meus amados, olha essa palavra, suprema autoridade. E desde o Concílio de Trento de autoridade exclusiva de regulamentar a adoração a Deus. Deste modo, ele pode prescrever livros. Isso aí não foi eu que escrevi, não, tá? Isso aí está tudo no Wikipedia, falando aí sobre as funções papais, né? Deste modo, ele pode prescrever livros, cerimonial e serviços litúrgicos e estabelecer regras em relação à piedade popular e às datas festivas. No entanto, neste ponto, muitos aspectos têm sido reservados à Santa Sé e à congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos. A canonização de um santo é reservada apenas para o Papa, que após um minucioso processo de investigação realizado pela Congregação para as Causas dos Santos sobre a santidade de uma pessoa, autoriza sua veneração, sendo comumente considerado um exercício de infalibilidade pontifícia. Está aí a fonte, né, que é a Wikipedia. Recentemente aí foi canonizada uma primeira santa brasileira, né, Irmã Dulce. E a igreja, o Papa Francisco canonizou. Papa dos católicos, né, porque meu pai, ele não é. Meu pai é o soberano do universo. Eu aconselho que você tenha o mesmo como seu único pai. Mas aí está declarada aí nessa explicação da Wikipedia aí as funções legislativas que ele como soberano, né? E suas decisões aí têm validade no mundo inteiro, né? Onde existem católicos aí para serem fiéis a essas questões, né? Vamos para as funções agora judiciárias, né? Em virtude de sua autoridade judiciária, o Papa pode decidir sobre as causae majores, isto é, os processos que tratam de assuntos importantes na Igreja, como conflitos entre jurisdição de bispos e acusações de irregularidades praticadas por algum prelado. Também podendo lidar com causae minores. Em ambos os casos é ajudado pelo Tribunal da Rota Romana e pelo Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica. O Papa pode infligir punições e censuras, quer por via judicial ou por leis. Então aí ele também, em todas essas atribuições aí, né? Vamos para mais uma explicação das funções judiciais aí. O pontífice deve tomar medidas para a preservação da fé e da moral, que se expõe no direito de condenar proposições como sendo heréticas ou merecedoras de algum grau menor de censura e interpretar autenticamente a lei natural. Assim ele pode determinar se é legal ou ilegal determinadas práticas sociais em relação à vida familiar, a prática de usura e etc. Nessas funções, o Papa é auxiliado principalmente pela Congregação para a Doutrina da Fé, que é uma função que existe lá no Vaticano. Vamos aí para as funções executivas agora. Está sentado aí como rei, né? Como governador da igreja, o Papa tem o direito sobre todas as nomeações para os seus cargos. Somente ele pode nomear bispos e prelados, ou caso a nomeação tenha sido concedida a outros, ele deve confirmá-la. Além disso, só ele pode mover bispos de uma sé para outra, aceitar a sua demissão ou aposentadoria e pode, onde existe causa grave, depô-los. Somente o Papa pode criar dioceses e dividir as existentes, bem como aprovar novas ordens religiosas e, se julgar conveniente, isentá-las da autoridade de ordinários locais. Vamos aí para mais uma explicação. As funções executivas. Somente ele pode convocar um concílio ecumênico e, para que as suas decisões entrem em vigor, elas precisam de sua autorização. Os prelados devem informar ao pontífice em algumas ocasiões sobre o estado de suas dioceses. Esse direito é exercido através de legados ou convocação dos bispos para irem a Roma. Atualmente, esta prerrogativa é desempenhada através da visita ad limina, pela qual todos os bispos visitam o Papa uma vez a cada 5 anos, bem como pelo sínodo dos bispos,
instituído pelo Concílio Vaticano II, que reúne o episcopado católico em Roma a cada 3 anos. O Papa também administra os bens materiais da Igreja e tem o direito de impor dízimos sobre o clero e aos fiéis da Igreja para propósitos eclesiásticos. Certo, meus amados? Está aí a fonte, os grifos são nossos, né? Funções, então, aí, executivas, ele administra, né? Os bens materiais da Igreja, ele que é o mandatário aí de todas as suas questões.